Carinha, a gente voltou aqui, já do nosso pequeno intervalo, bacana, e a gente continua falando sobre essas partes de lei de Kepler, sobre o avanço dos planetas, sobre como os planetas são lançados, ou os satélites são lançados, e a gente fala um pouquinho sobre isso. E eu queria dizer que eu me empolgo muito com esse assunto, né? Principalmente porque é uma parte que eu estudo já há muito tempo. Então tem algumas coisinhas que vale a pena a gente comentar aqui, mais curiosidades, mas também que são bem interessantes. Bacana? Então, vamos adiante. Essa questãozinha, a gente vai falar sobre velocidade orbital, tá bom? Quando a gente já tinha feito aquela parte. Da velocidade orbital, a gente fala o seguinte. Na velocidade orbital, a gente fala o seguinte. A Lua também cai? Na verdade, o que é velocidade orbital? Vamos primeiro falar disso. A velocidade orbital é a velocidade que gira em uma órbita, tá bom? É a velocidade necessária para um planeta estar em órbita. O que é estar em órbita? Acho que você já deve ter visto essa expressão algumas vezes, né? Rapaz, o satélite entrou em órbita, o foguete entrou em órbita, a gente está na órbita do planeta. Então, aquela situação de velocidade orbital é essa velocidade que um corpo tem de rotação em torno do outro. Quando eu falo de velocidade orbital da Terra, a gente gira em torno do Sol. Então, é essa velocidade orbital em relação ao Sol. Quando eu falo da velocidade orbital de um satélite, como a Lua gira em torno da Terra. Então, ela tem essa velocidade orbital em torno da gente. Um satélite artificial, né, que você usa para assistir sua TV, por exemplo, ou então para usar seu celular, eles usam também essa velocidade orbital em torno do nosso planeta, para a gente ter essa relação aí. Bacana? Mas existe uma pergunta muito interessante feita pelo Newton para uma pessoa tão inteligente quanto ele, né? Que era ele mesmo. Falava o seguinte: velocidade orbital, a Lua também cai? Se isso acontecer, por que ela não colidiu com a Terra como uma maçã? Foi uma pergunta que Newton fez, refletindo para ele, né? Perguntou-se a ele mesmo. Vocês sabem que tem a famosa lenda, né, do Isaac Newton, que ele estava sentado embaixo de uma macieira e aí uma maçã caiu na cabeça dele. Quando isso acontece, ele começa vou estudar a gravidade aqui, por que os corpos caem, por que isso aqui, tal, tal. Aí ele olha para a Lua à noite. Ele, gente, todo corpo que eu abandono cai, que eu solto, o corpo cai, a maçã cai, uma caneta cai, tudo cai. Por que que a Lua não cai? Será que ela não está sendo atraída pela Terra? Por que que isso acontece? Ele ficou curioso com aquilo, né? O que desconcertou Newton, né, foi porque a Lua viajou em círculo e não em linha reta. Ele percebeu que a Lua, né, você tem aqui a nossa querida, o planeta Terra, né, melhor planeta do Sistema Solar, obviamente. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma imitaçãozinha dele aqui. Você tem o planeta Terra, e aí o que foi que o Newton percebeu? Que tudo que ele soltava na Terra ia em direção ao centro. Porém, a Lua não. A Lua, ela fazia uma outra trajetória em torno do planeta. Fazia uma trajetória praticamente circular, né? Ali, em relação ao nosso planeta Terra. Bom, a Lua não caía. E isso ficou meio batido na cabeça dele. Quase um século atrás, de Newton, né, Galileu afirmava que um objeto viajava em direção desimpedida até ser acionado por uma força externa. Ou um postulado que Newton publicou como a sua primeira lei de movimento. Né? Lá quando a gente estava estudando as leis de Newton, eu falei para vocês, essa lei foi o Newton que elaborou, mas quem escreveu ela primeiramente foi Galileu. Né? Newton só aperfeiçoou ela e publicou. Né? Então aí já seria a primeira lei de Newton. Aí ele ficou, rapaz, a Lua. Tá, vamos conversar um pouquinho sobre a Lua. A Lua, galera, ela é o único satélite natural da Terra. Bacana? Ela é a única que a gente tem. Ela já foi um pedaço da Terra, um grande asteroide, antes do AZ, né? O AZ foi o asteroide que matou os dinossauros. Arrancou a Lua da gente, arrancou um pedaço da gente. Só como eu falei, a Terra tem um campo gravitacional muito forte, então ele conseguiu atrair aquele pedaço. E aquele pedaço ficou rotacionando, né, em torno do planeta Terra. Bom, essa partezinha da Lua, ou essa partezinha da Terra, virou a Lua. E aí ele começou a rotacionar em torno da gente. A Lua tem um período de rotação de 7 dias, né? Ela tem um período de rotação de 28 dias e um período de translação também de 28 dias. Ou seja, ela rota e gira com a mesma velocidade
no fim das contas, né? É por isso que a gente sempre vê o mesmo lado da Lua. Quando você olha para a Lua cheia, sempre tem o mesmo desenho da Lua na Lua cheia. Bacana? Por que que isso acontece? Porque é o lado que a Lua tem, né? O que a gente chama de lado branco da Lua, que é o lado iluminado. Existe também o lado negro da Lua, que é o lado que fica escondido na luz do Sol. Por isso é chamado de Lua nova, né? Ele tá ali, você olha para o céu à noite, não tem Lua, mas você sabe que ela está lá, ela não sumiu do nada. Mas é porque ela é um astro refletor, né? Ela não emite luz própria. Então, a gente não consegue enxergar ela porque o Sol não está batendo de frente para a gente, como se fosse um espelho, né? Você está refletindo ali a luz do Sol em direção à Terra. Bacana? A Lua, que já foi um pedaço da Terra, e tem um período de translação igual a 28 dias e de rotação também de 28 dias. É por isso que, de semana em semana, a fase da Lua muda. Em 7 dias, Lua nova, em 7 dias, Lua cheia, em 7 dias, Lua minguante, em 7 dias, Lua crescente, assim vai mudando, né? Tá nova, cresce, cheia, aí cheia diminui, nova de novo, e aí você tem aquela rotação. Então, se hoje, por exemplo, sexta-feira, eu não consegui ver a Lua aqui na minha cidade, né? Mas se for uma Lua cheia, por exemplo, na próxima sexta é uma Lua minguante. Daqui a 2 semanas, Lua nova. Daqui a 3 semanas, Lua crescente. Daqui a um mês, Lua cheia de novo. Então, é por isso que todo mês você tem uma Lua cheia. Bacana? E aí a gente entendeu que a Lua não cai, né? Desculpa, a Lua não cai porque ela tem uma velocidade. Essa velocidade, que é chamada velocidade orbital, protege a Lua de cair na Terra. É justamente o mesmo raciocínio que a gente tem que ter em relação ao Sol. Por que que a Terra não cai no Sol? Porque a gente tem uma velocidade orbital também de rotação em torno do Sol. E aquilo ali faz com que eu tenha esse movimento, né? Eu estou ali rodando, rodando, rodando. Por isso eu não caio dentro do buraco da cama elástica. Bacana? Velocidade de rotação, velocidade de translação da Terra. E eu escapo, né? Velocidade de escape aí do planeta. Para entender como a gravidade alcança isso, considere o brilhante experimento mental do Newton, né? Como é que eu chego nessa velocidade orbital, nessa velocidade de escape, né? Escapar do planeta, escapar do campo gravitacional. Bom, seguinte. Newton fez a seguinte ideia teórica. Obviamente ele não tinha como fazer isso, mas ele pensou e relatou isso nos livros. Ele falou o seguinte: imagina que você tem um canhão tão grande, que você consegue pôr ele em cima de um morro, de uma montanha, e ele mesmo assim consegue ser visto. E aí você dispara uma bala desse canhão, né? Imagina que você tem uma montanha realmente grande, e em cima você tem um canhão. E aí você solta uma bala desse canhão. Quando você solta uma bala desse canhão, ela cai a uma determinada distância desse canhão. Beleza? Vocês conseguiram entender essa ideia do Newton? Bom, seguinte, ele vai atirar e vai ter uma queda para frente. Só que aquela queda para frente vai ser curta. Por quê? Porque o canhão não atirou com tanta força. Bacana? Caiu uma distância Dzinho. E aí o que foi que o cara fez? Bacana. Então eu vou pegar e atirar essa bola cada vez mais rápido. O canhão ele atira a bola em velocidades cada vez mais altas. No entanto, a bola traça parábolas cada vez mais longas. Isso é natural, você consegue ver isso em qualquer experimento que você consiga fazer, né? Você joga uma bolinha com determinada força, ela cai uma distância. Você joga com mais força, ela cai mais longe. E a mesma ideia para o canhão. Atirei aqui, ó, pouca força caiu aqui. Tirei com mais força, caiu lá longe. E assim sucessivamente. Entenderam? Chega um momento, galera, que acontece o seguinte. Chega um momento onde a força que ele atirou é tão alta, que ela dá uma volta inteira. Ó, chega um momento que ele dá um tiro, ó, e aí ele circula todo o planeta e volta a atingir o próprio canhão. Então ele dá uma volta em torno de si mesmo. Bacana? Newton percebeu que quando a bola é impulsionada a certa velocidade mágica, entre aspas, né, ela nunca cairá. Essa velocidade, a bola traçará uma superfície linear. Basicamente, ela viaja horizontalmente, mas nunca verticalmente. Então, ela continua o tempo todo rotacionando, né? Lembrando que a Terra também rotaciona. Então, porque assim que cai, a Terra abaixo dela se torna curva. A bola cai na mesma velocidade que a Terra curva. Então, é como se eles chegassem a um movimento de harmonia.
Bacana? Como se chegasse a um movimento de harmonia. Então, ele vai estar rotacionando o tempo todo em volta do planeta. E aqui o Newton conseguiu descrever uma coisa que só foi feita anos depois, séculos depois, tá bom? Agora, porque as curvas são partes de um grande círculo, a jornada da bola termina, eventualmente onde ela começou. Traça com sucesso o círculo inteiro e completa uma órbita, que é justamente uma volta. Por isso que é chamado velocidade orbital, que é a velocidade necessária para o cara dar uma volta em torno do planeta. Bacana? A velocidade que é necessária para o cara dar uma volta inteira em torno do planeta. Bacana? Galera aqui de Jacobina marcando presença, o Davi aí, obrigado pelo elogio da aula. Vamos para cima. Se vocês tiverem dúvida, galera, vão perguntando, por favor, não vão guardar dúvida não para vocês. Solta para cá para nós responder. Se eu souber, eu ajudo. Ó, por isso que o nome dele é velocidade orbital, porque é a velocidade necessária para o cara dar uma órbita inteira, ou seja, dar uma volta inteira em torno do planeta. Só que ele vai continuar rodando e rodando e rodando, assim sucessivamente, até que você tenha um momento de você jogar ele de volta para o planeta. Contar a história para vocês. O nosso espaço sideral, entre aspas, era dividido em lotes. Todo mundo tinha o seu lote. Vocês sabem que por questão de tecnologia, isso é natural, não tem nenhum problema que eu falar aqui. Por questão de tecnologia, os países do planeta são diferentes, tá bom? Você não tem a evolução tecnológica dos Estados Unidos aqui no Brasil, nem aqui do Brasil, sei lá, na Nigéria, por exemplo. Você tem uma queda de desenvolvimento tecnológico, tá bom? Por causa de índice de desenvolvimento, por causa de estrutura, dinheiro, mas o certo é que essa diferença existe. Tá. Vocês sabem que a grande corrida espacial começou na Guerra Fria. Você tinha uma disputa ideológica e econômica. Guerra Fria porque não teve combate físico, né, entre os dois países, Estados Unidos e Rússia, a antiga União Soviética. Era uma guerra ideológica. Então, no governo do Kennedy, nos Estados Unidos, foi dado início ao projeto NASA. E o objetivo era levar o homem ao espaço. Por quê? Porque eles tinham a ideia do seguinte: se eu conseguir dominar o espaço, óbvio que eu vou ser o mais importante, né? Eu consigo ver tudo de cima, então eu sou mais importante. E aí, quando você tem isso, o Yuri Gagarin, ele consegue ser o primeiro homem aí ao espaço, depois pelos Estados Unidos vai o John Glenn, né? E aí você tem essa briga. Até que em 69, os Estados Unidos ganha, botando o primeiro homem na Lua, Neil Armstrong e o Buzz Aldrin, tá bom? Por isso que o nome do personagem é Buzz Lightyear, em homenagem ao Buzz Aldrin, que foi o segundo homem a pisar na Lua. A gente só lembra do Neil Armstrong, né, que é o primeiro, mais famoso, a pegada, mas já foram mais pessoas na Lua. Total foram 12 pessoas na Lua, foram 6 missões tripuladas. E com o avanço da tecnologia, você teve mais países conseguindo o seu espaço. Você tinha China já, você já tinha Coreia do Sul, você tinha Índia tendo seu espaço. Então, os lotes foram começados a ser distribuídos. Bom, até tal altura são satélites dos Estados Unidos. Até tal altura são satélites da China. Até tal altura são satélites da Índia, por exemplo. Então, tudo isso foi dividido no espaço para que fique certinho. Bacana? E aí você tem as quilometragens. Vamos falar aqui da Estação Internacional Espacial, a ISS. Ela fica a uma distância aproximada aí de 430 quilômetros da superfície do nosso planeta. E a ISS, Estação Internacional Espacial, International Spacial, né? Ela é um porto de acolhimento para vários astronautas. Então, quando você quer uma pesquisa, né, no espaço, você manda seus astronautas. A França, também o Brasil já teve gente lá na Estação Internacional Espacial. Nosso atual ministro, né, das ciências, aí, esqueci o nome dele agora, gente, desculpa. Mas ele é nosso ministro, Marcos Pontes, nosso grande ministro aí das ciências. E ele tem esse movimento da Estação Internacional Espacial, que ela pode ser abrigada por vários países juntos. Bacana? Você pode ter astronautas de vários países nela ao mesmo tempo. Tá bom? Porque são missões longas e duradouras, né? Você tem 3, 4, 5 meses de missão. Imagina você ficar no espaço por 3 meses. Você não consegue passar uma semana viajando fora de casa sem ter saudade de casa. Imagine no espaço 3 meses. São missões longas. Então isso ajuda na convivência deles também, tá bom? É um ponto comum para todos nós
aí do nosso planeta. Bacana? E aí a gente chega na velocidade orbital, que permite uma coisa chamada de velocidade de escape. Com que velocidade é que eu tenho que lançar um foguete, Matheus, para que ele saia do planeta? Qual é a velocidade necessária para isso? Bom, em velocidade orbital, a força gravitacional da Terra ou de qualquer corpo celeste puxado uma lua em direção ao seu centro, onde toda a sua massa se encontra, emula a tensão que existe na extremidade de uma corda. Então, um satélite, galera, é como se ele estivesse o tempo todo preso por uma corda e o planeta está puxando e rodando ele. Bacana? Como se você estivesse segurando uma corda, ó, você está segurando uma corda e aí solta o satélite. E aí, o tempo todo, o planeta está rodando e segurando aquele satélite. É mais ou menos isso, entendeu? A ideia mais prática para a gente fazer é isso. Mas, quando a gente fala em relação ao nosso planeta, obviamente não existe uma corda. Não existe uma corda. Mas a força de atração entre o planeta e o satélite faz com que essa tensão seja parecida. Bacana? Primeiro, os principais pontos de lançamento de satélite. Existem 3 pontos de lançamento de satélites principais no nosso planeta. Acho que o mais famoso, né? O Cabo Canaveral, fica na Flórida, beleza? O segundo principal aí fica aqui, pertinho da gente, em São Luís, né? A Alcântara, a Baía de Alcântara ali, aquela região de São Luís, uma ilha próxima aí, acho que alguns de vocês já devem conhecer, tá bom? A base espacial ali de Alcântara, né? Base militar. E o segundo é o Satish Dhawan, que é uma base na Índia, tá bom? Então você tem Cabo Canaveral, Alcântara e o Satish Dhawan, que são na Índia, tá bom? E o que é que eles têm em comum? Primeira coisa que eles têm em comum. Você tem aqui, eu vou tentar desenhar de novo o nosso planeta, né? Todos eles estão praticamente na linha do Equador. Bom? Então, todos esses pontos que eu falei, Cabo Canaveral, mais ou menos aqui na Flórida, Baía de Alcântara, um dos principais pontos de lançamento do mundo, justamente porque ele está praticamente em cima da linha do Equador. A linha do Equador corta em cima do Amapá, então você já está bem pertinho ali. E o Satish Dhawan também, que fica aqui mais ou menos na Índia, já fica mais ou menos também próximo da linha do Equador. Por que que isso acontece? Bom, eu falei para vocês que quando você vai lançar um satélite, alguma coisa do tipo, ele gira o satélite e joga, né? Então o foguete ele dá uma volta em torno do planeta e aí depois que ele sai. Então o foguete ele não sobe em linha reta, ele vai inclinado, né? Porque a rotação do planeta e ele gira em torno do planeta antes de sair. Essa região ela é mais favorável, tá bom? A linha do Equador é mais favorável, justamente porque ele pode subir com mais facilidade. Além de uma influência geográfica, que são os ventos alísios, tá bom? Os ventos alísios são ventos que existem na linha do Equador, que são ventos de subida. Ou seja, são ventos que empurram os objetos da linha do Equador para cima. Então você já tem essa ajuda aí também natural do próprio planeta, tá bom? Como se o planeta quisesse que a gente saísse naquele ponto. E aí chega um ponto aonde o que que acontece? A sua força centrípeta, que é a força de rotação, lembra lá que eu falei para você? Se iguala à sua força gravitacional. Bom, a sua força centrípeta, que é a força de rotação, se iguala à sua força gravitacional em relação ao planeta. Só que a força centrípeta ela tem uma velocidade, ela tem uma equação, desculpa, mv² sobre r. E a força de gravitação também tem g vezes mzão vezes mzinho sobre r². Como eu já falei para vocês nessa aula de hoje. Força centrípeta, eu não lembro de ter comentado na aula de hoje. Acho que não, só falei o nome dela. Mas a equação dela é essa aí. Falei para vocês que a massa do menor não importa. Mas a força centrípeta tem um raio que corta com esse. Tá bom? Então, eu posso achar a minha velocidade orbital ou velocidade de escape quando eu passo o quadrado para o outro lado. Quadrado de g vezes m sobre o raio. Bom? E isso aí é a velocidade necessária para que você escape do planeta. Só que esse raio vai depender também da sua altura. Como eu falei para vocês, o nosso espaço ele é dividido em vários lotes. Você tem um lote americano, um lote francês, um lote chinês, todos eles aí têm várias partes, né? Então,
que vai acontecer? Você tem que saber qual é a altura que você quer que esse cara fique. É por isso que aqui fica raio do planeta mais h. Então, a velocidade orbital seria igual a raiz de g vezes mzão, constante gravitacional, vezes a massa do planeta, sobre o raio do planeta, mais a altura que eu quero que ele fique, né? Olha, ó, raio e altura. Não seria interessante para um satélite militar ficar muito longe, né, do planeta. Principalmente por quê? Porque são satélites militares que guardam várias informações do governo. Guardam muitas coisas aí que o governo quer manter sigiloso por proteção do próprio país, né? O nosso tem, os Estados Unidos tem. Então imagina se um satélite militar com várias informações importantes cai num país inimigo. Isso não é interessante. Então essas órbitas mais próximas geralmente são de satélites militares. Satélites que é mais fácil mandar de volta para a Terra caso dê um problema, ou então mais fácil de mandar alguém consertar, tá bom? Porque está mais próximo. Os satélites mais distantes são satélites avulsos. Exemplo, telefonia, televisão. Esses satélites eles não são tão importantes, porque facilmente descartáveis e você pode substituir, não reparar. E não tem informações importantes. Por exemplo, um satélite de telefonia, né? Pega uma empresa de telefone que você usa. Quando você faz uma ligação, ele manda a mensagem para a torre manda para um satélite, aí volta para outra torre da pessoa que você ligou, e aí vai para o telefone dela. Só que esse processo ele não é sigiloso, né? Você tem uma ligação gravada na empresa, né? Na operadora. Só que o satélite ele só quer direcionar aquela ligação. Então, não é uma coisa sigilosa, assim, entendeu? Apesar de ficar salvo, não vai pensar que você pode fazer as coisas... Hoje em dia você não consegue fazer nada escondido, tá bom? A aba anônima é uma mentira, deixa eu falar logo isso pra ti. Mas, isso aí é importante você ter noção de que cada altura é importante devido ao que você quer fazer. Bacana? Coisas mais importantes ou coisas menos importantes. É por isso que quando chove, quem tem internet aí via rádio ou TV via satélite, como Sky, não lembro o nome das outras, NET, ou qualquer outro tipo dessas empresas que fornecem TV via satélite, na hora que chove, o sinal cai. Porque você tem uma barreira de água, que são as nuvens, entre o sinal e a sua TV, né, a sua antena. Então, você não consegue aí chegar um sinal que realmente seja digno para você assistir e tudo. Bacana? Só essa noção aí. Então, é importante, sim, a altura que o cara fica. Bacana? É importante a altura que o cara fica. Bacana? Então, eu deixei para vocês um quadrinho de períodos e velocidades dos planetas que a gente fala. Ó, de novo, os planetas aí, esse quadrinho eu só consegui achar em inglês, eu acho que não tem a parte dele traduzida, mas não tem problema não, é bem intuitiva a informação, né? Vocês aí já dominam o inglês mais que eu. Os planetas também em ordem crescente, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, e a distância ele em relação ao Sol e a velocidade orbital dele, tá bom? A velocidade com que ele rota em torno do Sol. Mercúrio, 58 km de distância, 58 milhões de quilômetros do Sol, né? 58 km, olha. 58 milhões de quilômetros do Sol, viaja a uma velocidade de 48 km por segundo. Demora 88 dias para completar uma volta completa. Vênus, 108 milhões de quilômetros, 35 km por segundo, mais rápido do que a gente, tá bom? Todos os dois, que estão mais próximos do Sol. Então, quanto mais perto, mais rápido você vai ter que ser para não cair no planeta, não cair na estrela. E demora 225 dias para completar uma volta completa. Terra, nossa querida Terra aí, 150 milhões de quilômetros, 30 km por segundo, demora um ano, né? Toda vez que a gente faz uma volta completa, a gente faz uma festa, tradição por todo o planeta. Marte, 228 milhões de quilômetros, 24 km por segundo, 2 anos terrestres equivale a um ano em Marte. Júpiter, 778 quilômetros, quase o quíntuplo, né, do nosso valor. 13 km por segundo, velocidade de rotação bem mais baixa, velocidade orbital, 12 anos terrestres equivale a um ano em Júpiter. Saturno, 1.429 milhões de quilômetros, 10 km por segundo de velocidade, 29 anos equivale a um ano, né? Ou um ano em Saturno. Urano, 2.675 e Netuno, 4.504. As velocidades deles são extremamente parecidas, tá bom? Até porque a órbita deles, ó, quando você pega em relação à porcentagem, também não são tão distantes.
Urano tem 7 km por segundo, Netuno tem 6, e o período de revolução é quase o dobro, né? Um ano em Urano são 84 anos terrestres, e um ano em Netuno, 165 anos terrestres. Então, um ser humano não conseguiria passar um ano em Netuno, né? A gente morreria antes de completar um ano lá, porque não daria uma volta completa. Bacana? Essa tabelinha vai ficar para vocês, é mais curiosidade também, não tem necessidade de se decorar esses valores. Se a questão quiser cobrar alguma coisa de você, ela é obrigada a dar. Por fim, lembre-se que, embora os satélites naturais ou artificiais, né, as luas ou os satélites, essas partezinhas, pareçam viajar horizontalmente ao redor do planeta, eles são, na verdade, em queda livre perpétua, que é justamente aquela parte que eu falei da Estação Internacional Espacial, né? Você está na situação de imponderabilidade, ou seja, você está na situação de queda livre perpétua, que é justamente essa queda que não para. Como consequência, eles são sem peso, não sem massa. O fato deles estarem sem peso é aquela parte de equilíbrio dinâmico que eu falei para vocês, né? Muito cuidado para não confundir com massa. A sua massa é a mesma em todo lugar do universo. O que vai mudar é o peso, né? Porque a gravidade muda. Sim, a Lua pesa centenas de milhões de toneladas, tá bom? Na Terra. Mas no espaço, girando em torno de nós, ela não pesa nada, tá bom? Mesmo caso da ISS, International Station Spatial, né? Internacional, Estação Internacional Espacial, a Estação Internacional Espacial, a EIA. A ISS é melhor você aprender na sigla em inglês mesmo, porque as questões vão cobrar ela em inglês, tá? ISS aí, a Internacional Estação Espacial. E aí a gente tem um esquemazinho, né? Entre os planetas que giram em torno do nosso sistema solar. Você tem o Sol. Claro que isso aqui está em fora de escala, né? O Sol ele é bem maior do que isso. Mas você tem o Sol, Mercúrio na rotaçãozinha mais próxima, Vênus logo após. A Terra é essa órbita aqui, né? Deixa eu marcar ela aqui com um xizinho, só para a gente se orientar. A Lua girando em torno da Terra, depois Marte. Aí o cinturão de Saturno, olha, repara como tem vários meteorozinhos nessa parte, ó. É daí que vem nosso anel de Saturno, né? Marte, provavelmente daqui a alguns anos também vai ganhar anéis, né? Porque ele está nessa parte aí. Júpiter com as suas 16 luas, Saturno logo depois, Urano, Netuno, já bem mais afastados do Sol. Bacana, galera? Então, algumas curiosidades aí. Espero que vocês tenham gostado dessa parte de espaço, tá bom? Quando a gente fala de velocidade orbital, quando a gente fala também da velocidade de escape, se tiver alguma dúvida aí, pode ficar à vontade. Se não, a gente vai para as partes práticas, né? A gente para a parte de curiosidade aí e vamos meter a mão na massa, que é fazer questão. Então, vamos lá. Primeiro, satélite artificial encontra-se em equilíbrio em uma órbita circular em torno da Terra. Dobrando-se a massa desse satélite, é esperado que o raio R de sua órbita... E aí? E agora? Como é que eu saio de uma questão como essa? Bom, o satélite artificial encontra-se em equilíbrio em uma órbita circular em torno da Terra. Eu dobrei a massa desse satélite. Então, o que é que eu tenho? Eu quero saber o raio da órbita do satélite. Força centrípeta. Primeira noção que eu tenho que ter. Ele está rotando. Então, eu tenho uma força centrípeta igual à minha força gravitacional. Então, mv ao quadrado sobre o R é igual a G vezes mzão vezes mzinho sobre R ao quadrado. Logo, posso cortar um raio com um raio, massa com massa. Essa definição a gente acabou de falar, né? Velocidade orbital, velocidade de escape é igual a raiz de G vezes M sobre raio do planeta mais altura. Bom, essa partezinha a gente passou comentando por toda a aula. E vocês percebam que a coisa que eu cortei de um lado e do outro e sumiu de vez foi o raio, foi a massa do menor. A massa do menor não é importante. Então, quem é importante é a massa do planeta, tá bom? A massa do planeta é que vai fazer que aquilo ali apareça. Então, quando eu dobro a massa do satélite, é como se eu botasse 2m aqui, mas também botasse 2m aqui. Então, acabaria, ó, cortando também.
Então, se eu continuo cortando, já que eu só alterei a massa do menor, o que é que eu vou fazer com relação ao raio? Nada. O raio não altera, porque a massa do cara não é importante. O que é importante é a massa do planeta, ou a velocidade com que ele sai. Mas a massa dele não é importante, tá bom? Então, a massa do satélitezinho ali, para caso geral, ela não é importante. Logo, a órbita dele permanece o quê? Inalterada. A órbita dele não muda, tá bom? Não cresce nem diminui. Bacaninha? Então, gabarito da nossa primeira questão, letra B. A massa do cara não vai mudar de uma parte para outra. Beleza, galera? Então, próxima questão. Deixei um slide em branco aqui, mas era para a gente fazer a resolução da questão caso necessário. Felizmente não foi questão pequena. Agora, essa segunda questão fala o seguinte. Um satélite em órbita de raio Rzão completa uma volta em torno da Terra a cada 6 horas. Ele faz uma volta a cada, uma volta a cada 6 horas. Se o mesmo satélite fosse colocado a uma distância de 2R da Terra, seu período orbital seria igual a... Ele quer o tempo que ele vai demorar para dar uma volta agora. Cuidado, porque eu falei que a massa dele não importa. Porém, o raio dele importa, tá bom? Então, essa pequena diferença aí. Eu vou pedir um minutinho para vocês tentarem responder a questão. Então, galera, olha, quando você faz uma situação como essa, o que vai acontecer? Bom, aqui a gente precisa lembrar lá do tio Kepler, né? A gente precisa lembrar da terceira lei de Kepler para sair de uma questão como essa. Lembra que eu falei no começo da aula que a gente relacionar o Kepler com aquele movimento que a gente já tem? Bom, a terceira lei de Kepler fala o seguinte, que o período ao quadrado sobre o raio ao cubo é constante para um movimento. Ou seja, ele tem aquele valor fixo, né? Então, eu tenho duas situações. Na primeira situação, eu tenho uma volta em 6 horas em um raio R. Na segunda situação, eu quero saber qual é o tempo, mas eu tenho um raio de 2R, né? Então, vamos lá. A primeira situação, eu tenho um período de 6 e eu tenho um raio de R. Na segunda situação, eu tenho um período que eu não sei, que eu quero descobrir, mas eu tenho 2R de raio. Só que eu sei que ele é constante. Por quê? Porque ele continua tendo a rotação em torno da mesma órbita. Bacana. Então, período ao quadrado sobre o raio ao cubo é igual período linha ao quadrado, que é o novo, sobre 2R, isso aqui é ao cubo. Então, como é que ficaria? O meu primeiro período, gente, é de 6 horas. Então, botaria 6 sobre o raio ao cubo. Igual ao meu novo período, né, T' ao quadrado, sobre esse valor do raio. 3 ao cubo, ou desculpa, 2 ao cubo vale 8, vezes R ao cubo, né? Então, o que é que eu faria? Poderia cortar raio ao cubo de um lado com raio ao cubo do outro.
Então, o meu novo período linha ao quadrado é igual a 8 vezes 6. Então, qual seria aí o valor do meu período ao quadrado? 8 vezes 6, 48. Então, meu período linha seria igual a raiz de 48. Aí, o que é que eu posso fazer aqui? Eu posso simplificar a minha raiz, tá bom? Não se esqueça que você tem propriedade para fazer isso. Então, meu novo período seria igual a 12 raiz de 2, né? 12 raiz de 2 aí, que seria a simplificação daquela raiz. Então, qual seria o nosso gabarito? Nosso gabarito seria a letra C, tá bom? 12 raiz de 2 aí, o valor do meu novo período. Bacana? Então, eu vou deixar no quadro de novo a questão e quando você terminar de copiar, eu vou explicar novamente, né? Para caso tenha ficado alguma dúvida. A questão fala o seguinte: um satélite em órbita de raio Rzão completa uma volta em torno da Terra a cada 6 horas. Então, quando ele tiver esse raio Rzão, o meu período é de 6 horas. Se o mesmo satélite fosse colocado a uma distância o dobro, ou seja, 2R, qual seria o meu novo período? Aí o que é que eu uso para fazer uma questão dessa? Eu uso a terceira lei de Kepler, tá bom? Fica período ao quadrado sobre o raio ao cubo igual a constante. E aí eu tenho duas situações. Primeira situação, meu tempo é de 6 horas e o meu raio é R. Segunda situação, meu tempo é, quero saber, o valor de T, sobre 2R. Então, período ao quadrado sobre o raio ao cubo seria T' ao quadrado sobre 2R ao cubo. Bacana? Só que o primeiro tempo é de 6 horas. Então, fica 6 nesse valor aqui naquele período sobre o raio, né? Que vale 36 ali. Opa, tem um erro aqui. 6 ao quadrado, gente, ó. Olha aqui. Epa. Segura um pouquinho aí. Esse valor aqui não está correto. Porque o período é 6 ao quadrado. E 6 ao quadrado vale 36. Então, não é 8 vezes 6. É 8 vezes 36, tá bom? Você tem que ter essa diferença aí. Não se esqueça de elevar ao quadrado dos dois lados, como eu acabei de esquecer. Você tem que fazer o quadrado completo. Só que 8 vezes 36 dá 288, né? Então, o período seria igual a raiz quadrada de 288. Aí a gente pode fazer a simplificação do 288. Vou fazer aqui rapidinho. 288 por 2, 144, por 2, 72, por 2, 36, por 2, 18, por 2, 9, por 3, 3, por 3, 1. Isso. Aí daria 2 vezes 2 vezes 3, raiz de 2. Ah, dá igual, ó. T' dá 12 raiz de 2. Ah, então quer dizer que a gente errou duas vezes. Primeiro, no 6 ao quadrado. Segundo, na simplificação da raiz. Porém, a gente marcou o gabarito certo. Claro, se fosse numa prova, eu não consideraria. Mas aqui a gente está aqui para errar mesmo. Vamos errar para poder evoluir, para poder aumentar o nível. Bom, então 8 vezes 36, 288. Raiz quadrada de 288 daria 12 raiz de 2. Nosso gabarito realmente, letra C, 12 raiz de 2. Bacana? Então, mais uma vez aí, desculpa. Não se esqueçam de elevar isso aqui ao quadrado, tá bom? Olha aí, se esquecer, pode ser que você não chegue... Pode ser não, você não vai chegar à solução correta. Ali foi apenas uma coincidência. Bacana? Beleza. Então, vamos adiante. Próxima questão é a questão teórica. Fala o seguinte. O movimento de um satélite natural ou artificial em órbita no planeta Terra é completamente descrito por meio de... Letra A. O que ela fala para a gente? O sistema heliocêntrico composto por Nicolau e Copérnico. Não. Cuidado que o sistema heliocêntrico, a gente não trabalha com ele, né? Ele foi proposto por Nicolau Copérnico, mas não é o sistema que justifica-se hoje em dia. Das mecânicas de Galileu. Ó, as mecânicas de Galileu contribuíram muito para que isso acontecesse, mas não são elas que regem o movimento hoje de um satélite natural artificial.
As 3 leis de Kepler. Olha, as 3 leis de Kepler também, assim como a ideia de Galileu, contribuíram muito para que acontecesse. Elas explicam como é que funciona o período, como é que funciona uma órbita, como é que funciona uma área de um período, tá bom? Elas explicam tudo isso. Porém, elas não são a justificativa para que eles funcionem. As leis da gravitação universal de Isaac Newton. Nosso gabarito seria letra D. Você pode ficar em dúvida com a letra C, mas a letra D seria o gabarito, né? A lei da gravitação universal de Isaac Newton. O sistema geocêntrico proposto por Ptolomeu é o sistema onde a gente tem a Terra, né, proposta aí no centro do universo, mas a gente já sabe hoje em dia que a Terra não é o centro de absolutamente nada, tá bom? Então, muito cuidado com o que é causa e o que é consequência. Isso aqui foi o que pode te matar nessa questão. A causa do movimento é a lei da gravitação universal proposta pelo Isaac Newton. A consequência desse movimento existir são as 3 leis de Kepler. Bacana? São essas 3 leis aí que a gente tem em relação a isso. Então, causa é uma coisa, consequência é outra. Bacana? Você está machucado. Isso é consequência de quê? De uma causa, né? Você caiu, por exemplo, em algum acidente. Aí você se rala, você se machuca. Então, ali a consequência e a causa já aconteceu. Bacana? O que causa o movimento são as leis da gravitação e a consequência é a existência das leis de Kepler. Bacaninha? Então, galerinha, foi um prazer inenarrável estar com vocês nessa noite de sexta-feira, tá bom? Queria agradecer aí a companhia de vocês. Desculpa mais uma vez no erro naquela questão, mas eu acho que nada que influenciou aí no aprendizado de todos nós hoje, tá bom? Próxima semana a gente tem a última aula desse semestre. A gente vai discutir mais um pouquinho sobre modelos planetários. Vamos fazer mais algumas questõezinhas, né? Porque a gente está devendo algumas questões aqui. A gente vai ser uma aula um pouco mais prática, tá bom? Para a gente deixar aí esse semestre fechadinho, para o próximo semestre a gente voltar com muito mais assuntos interessantes de física, que eu sei que é a matéria que vocês mais gostam, tá bom? Então, galera, um bom final de semana a todos, um resto de noite de sexta-feira. Estudem, que vai valer a pena. Bacana? Tchau, gente. Até a próxima semana.